intimidade com o computador, recebemos e-mails diariamente. Sim. Alguns são absolutamente perniciosos. O que fazemos com ele? Com os e-mails assim? Ou deletamos, ou aceitamos. Portanto, a decisão está em nós. Nós é que decidimos, não é? Hoje a gente conhece muito a ideia de torpedo. Torpedo é aquela mensagem telefônica. Um espírito que deseja de uma hora para outra sintonizar conosco, ele manda o seu torpedinho. Ele manda uma imagem para nós. E nós aceitamos ou não. Portanto... E essa imagem vem no computador? Vem diretamente no cérebro. Computador cerebral. O computador cerebral, o telefone celular que o Criador equipou-nos para falarmos com qualquer instância do universo, né? E nós estamos sujeitos à influência, portanto devemos vigiar. Por isso que Jesus recomendava: ore, vigie. Vigie o quê? Pensamento, atitude, fala e também o que a gente sente, porque isso é que atrai os espíritos, né? Certo. Falamos da pergunta número 459 do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é a primeira obra básica que foi editada na Terra, organizada por Hippolyte Léon Denisard Rivail, que adotou o pseudônimo de Allan Kardec. E a pergunta 459, ela é bastante instrutiva, porque Kardec, nessa indagação, pergunta aos espíritos se os espíritos influíam sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas atitudes. E olha só a resposta que eles dão. A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Frequentemente são eles que vos dirigem. E dirigem obedecendo esse mecanismo, Américo? Obedecendo esse mecanismo de afinidade. Eles podem nos dirigir para o bem se nós sintonizarmos os espíritos do bem. E ao contrário também é verdadeiro. Por que aquela entidade no bar era tão feia? O espírito de Emmanuel. Isso, que é o mentor do Chico, né? Foi o mentor de Chico Xavier quando Chico estava encarnado e responsável pela obra do livro mediúnico da Lavra de Chico Xavier. Ele diz assim: qualquer pensamento bom melhora o nosso espírito, o perispírito, e qualquer pensamento ruim piora. Como o perispírito está junto com o corpo, nosso corpo melhora a cada pensamento, a cada gesto no bem, a cada atitude no bem, e também piora. E um exemplo que se dá é do livro Libertação. O André Luiz vai a uma casa de uma família de posses fazer uma visita, porque ele está contando uma história densa no livro Libertação, lançado em 1949. E eles passam, após o almoço, a acompanhar a família que estava ali. A senhora, a dona da casa, era uma mulher muito bonita, muito vistosa. Mas, fisicamente falando, exatamente. Mas quando a André a observou sentada ao sofá e ela deu um leve cochilo, no cochilo facilita o desprendimento da alma e o perispírito dá uma saidinha fora do corpo. E ele toma um susto, porque a mulher bonita dá lugar a uma bruxa, uma verdadeira bruxa. Porque as nossas ações, os nossos pensamentos, aquilo que a gente fala, imediatamente acredita no espírito, no perispírito, no corpo espiritual, a sua qualidade ou não. E, portanto, ela se deformou pela maneira como age na sua vida. Nós estávamos mostrando a vocês algumas imagens que ressaltavam a influência de entidades inferiores, por isso eram naturalmente desajustadas, feias, etc. Você está vendo aí esses espíritos bastante grotescos, que assumiram esta forma pelo padrão de pensamentos deles próprios. Vejam só, não são diabos, não é o Satanás, não. São espíritos que já tiveram corpos de carne e que no plano invisível, como o perispírito é bastante maleável, ele adota o padrão, este que o Américo está se referindo, o padrão do grau de elevação ou de inferioridade em que ele vibre. Mas você viu também espíritos amigos chegando no bar, não é, Américo? Perfeito. Assim como atraímos bons espíritos ou não, isso varia em função da nossa ideação, do nosso
da nossa maneira de agir. Portanto, os espíritos também agem no bem. Quando sintonizamos do bem, nós somos ajudados. A influência no bem também acontece, e ela é mais intensa do que a gente imagina. Às vezes, um acontecimento fortuito na vida, por exemplo, um atraso. A pessoa atrasou, não chegou a tempo de pegar o avião, depois o avião caiu. Certamente foi a ação dos espíritos que impediram que aquela pessoa que não precisa passar por aquela experiência não passe. Portanto, existe essa regulagem nesse mecanismo das leis de Deus, onde os espíritos são forças atuantes. E a gente reclama, né? Ai, maldito congestionamento, táxi que não andou depressa e não sei o quê, e abomina. E quando vai ver, o mundo espiritual amigo está tentando evitar um problema maior, não é? O problema está até previsto acontecer, porque houve lá questões kármicas que precisam acontecer, mas os espíritos evitam que alguém que não precise passar por aquela experiência passe. É assim, por exemplo, que às vezes cai um avião, morre todo mundo, menos um. Ué, mas por que ele não morreu também aquele? Existem mecanismos, inclusive, para preservar a vida, mesmo num desastre aéreo. E o interessante, naquela última imagem dessa sequência no botequim, é que o mundo espiritual, ele estava atuando em favor do bêbado, mas também em favor da entidade que no começo estava toda irada e agora está assim um pouco mais assim, plácida, um pouco que pensativa, um pouco que arrependida. O Raul vai colocar para vocês verem essas duas imagens, a primeira e a última. A primeira, Raul, aquela em que o rapaz está sentado com a entidade envolvendo. E depois você vai ver a passagem para a terceira, em que os espíritos, um está colocando energias positivas sobre o moço encarnado e o outro está conversando amorosamente com a entidade que estava fazendo o mal. Quer dizer com isso, Américo, que também o mundo espiritual se debruça sobre as necessidades dos vivos e dos chamados mortos. É interessante porque quem conta essa história é o autor do livro, no Voltei, e o Frederico, o Jacó, o autor do livro, o espírito o autor, ele participa da história. Você vai ver que na imagem que o Jacó está conversando com esse espírito que influencia o bêbado. Mas qual é a ligação? Como é que esse caso aconteceu? É porque o Jacó atuava enquanto encarnado como um médium esclarecedor em reuniões mediúnicas, lá ligado à Federação Espírita Brasileira no Rio de Janeiro à época. E ele se lembrou na vida espiritual de um espírito que ele não conseguiu convencer, que era exatamente esse que quando ele desencarnou, quando ele se recordou, puxa vida, tinha aquele espírito duro. Eu nunca consegui. Aí ele pediu autorização para vir até a Terra para tentar alguma coisa. Portanto, essas ligações que ocorrem, às vezes estão lá atrás. Né? Não é fortuitamente que o Jacó foi parar lá de volta à crosta do Rio de Janeiro para encontrar alguém que não tinha relação com ele. Portanto, nós temos mais ligações do que a gente imagina. Nós provocamos isso ao longo da vida. Né? E no caso, o Jacó está conversando com o espírito de novo. Olha, de novo. E o espírito fala para ele, né? Ah, mas quem que é você? Cadê a sua luz? Cadê a sua luz? Como é que é isso? E aí o Jacó aprendeu uma lição muito interessante, que é o fato de que quando a gente atende espíritos aqui na Terra, usando médiuns, né? O médium segura o espírito, segura o palavrão, a agressão. Filtra. E aí que ele percebeu que esclareceu.